Oi, Angela, tudo bem? Oi, Fernando, tudo bem? E tu? Eu tô bem. Você começou com o tour, eu lembrei de onde você vem, mas também lembrei da sua semana de São Paulo, BH e Rio de Janeiro. Então, muito obrigado pela disponibilidade de ter achado no seu trânsito nacional da gente ter conseguido um tempinho para a gente conversar. Imagina, vai ser um prazer conversar contigo. Muito bem, para quem está assistindo a Angela Brasil é a diretora de gestão da ClickBus. O Acontece Carreira, Angela, ele é um projeto de pesquisa onde a gente tem a honra de conversar com o executivo de recursos humanos, sempre provocando um tema de protagonista de carreira. E foi muito engraçado quando a gente estava, eu e o Márcio, conversando sobre potenciais para esse nome. A primeira pessoa que ele conectou foi você, um pouco pelo projeto, do que a gente vem entendendo de mercado que vocês estão desenvolvendo, mas estava muito curioso para te ouvir. A primeira provocação é: você pode discordar completamente de mim, inclusive. Combinado. Eu tenho dito que para executivos e líderes de mercado, tecnologia não é mais um skill da área específica, especialista. E que todo mundo deveria olhar para a tecnologia como um skill para RH, para financeiro, para operações, não importa para onde você esteja. Como é que você enxerga esta afirmação? Faz sentido para você? Acho que faz super sentido. E eu posso até trazer um exemplo, assim, Fernando, de como que a gente vem trabalhando na ClickBuzz, inclusive na área de gente e gestão, né? Então, assim, para além da tecnologia, né, o quanto que a gente tem que ter algumas skills de analytics mesmo, né? E usar a tecnologia a nosso favor para, enfim, estimular a inovação, gerar insights, otimizar, né, processos, automatizar tarefas que são mais, enfim, repetitivas e que a gente possa usar as nossas skills para níveis aí de análise, né, níveis mais táticos e estratégicos mesmo, né, o penso, digamos assim, né, é, aqui na ClickBuzz, um dos nossos valores é inovação, assim, né? E aí, dentro de inovação, a gente tem dois comportamentos, que é a experimentação e inconformismo, assim. E eles estão totalmente ligados com esse viés que eu tô trazendo, assim, né, para a gente poder pensar. E aí, dito isso, no caso de gente de gestão, por exemplo, em Q3 de 2024, a gente trouxe a TIE, que é a nossa assistente virtual, com inteligência, né, artificial generativa. Então, ela é treinada para responder as principais dúvidas de gente e gestão, inclusive perguntas assim de todas as áreas, né? DHO, recrutamento e seleção, No enfim. ciclo do colaborador. Eu, como colaborador, me interajo com ela. Que bacana. Você como colaboradora, assim, interagindo com a tia como uma integrante do time de gente e gestão. Então, a gente usando a tecnologia, usando a inteligência artificial, para que a tia possa atender os nossos colaboradores com perguntas frequentes, assim, fazer essa interação, trazer informações, né, para os nossos colaboradores, para que o nosso time de gente e gestão possa usar o tempo, né, para desenvolver os projetos, analisar a tia, entender quantas perguntas sobre esse tema está vindo? Será que não vale, né, a gente trazer algum elemento aí adicional para os nossos colaboradores, as nossas colaboradoras, né? E aí, Fernando, acho que assim parece simples, né? Não, eu implanto uma assistente virtual e é isso. Mas a gente precisou desenvolver skills, né? Como gente de gestão também, não só de tecnologia, inteligência artificial, mas também de People Analytics, né? Que a gente fundou essa área aqui também em 2023, 2024. Então, obviamente que a gente contratou, né, um parceiro para isso e a gente foi aprendendo muito junto com esse parceiro e vivenciando. Por isso que eu trouxe a questão do inconformismo e da experimentação, né? O quanto que a gente foi experimentando e aprendendo junto. Obviamente que nesse projeto a gente também trouxe colaboradores para participar com a gente de diferentes áreas e a gente foi construindo a TIE em conjunto, assim, né? Então, um exemplo aqui para dividir com vocês de como que a tecnologia, a inteligência artificial está presente cada vez mais, a gente não fala mais que é o futuro, né? Porque acho que é o agora mesmo. Eu acho que nas conversas que a gente vem tendo, esses mundos ainda estão em lugares bem distintos, né? Então, a curiosidade de ouvir
outros teus projetos, era justamente porque eu acho que vocês estão num hoje já pulsante, de que outros lugares ainda estão num lugar de exploração. Com certeza. Mas quando você vai atrair talento, ou quando você busca um profissional, a IA já é um critério buscado? E estou perguntando porque isso vem criando uma grande discussão em carreira, no sentido de que acho que todo mundo percebeu que é um caminho meio inevitável, assim, né? Não dá muito para voltar para este lugar, e que isto vai avançar cada vez mais. Isto já é um skill que hoje, eu, Fernando, se eu tiver o IA, isto já é um diferencial para mim na atração do teu talento? Acho que talvez, Fernando, em algumas áreas mais, outras menos, né? Então, assim, e depende, como tu falou, depende do tamanho da empresa, depende da cultura da empresa. Tem empresas que ainda estão nesse processo de experimentação e que eu acho muito legal, né? O que eu acho é, como tu falou, é inevitável, a gente não vai mais voltar atrás, né? Algumas empresas estão mais à frente, inclusive pelo modelo de negócio, né? Pelo segmento que a empresa está, outras nem tanto. Mas, assim, falando de ClickBuzz e falando, acho que um pouco de mercado, eu acho que, obviamente, né, que áreas como a própria tecnologia, a área de dados, área de produto, por exemplo, aqui na ClickBuzz, são áreas que isso já vem, né, sendo trabalhado, é uma skill, sim, importante, e até a gente vai falar um pouquinho também de algumas dicas, né, de carreira, assim, para isso, marketing, né, quando tu coloca, assim, no LinkedIn, dependendo da posição, né, já precisa ter, né, a inteligência artificial, enfim, né, como skill, porque vão trabalhar o colaborador, a colaboradora, com a inteligência artificial juntos, né? Então, sim, eu acho que dependendo da posição, dependendo da área, isso está mais latente, outras nem tanto, mas eu acho que o recado principal é a gente se movimentar, experimentar, porque está cada vez mais presente esse tema, né? A gente vê aí também no mercado ChatGPT, DeepSeek, as coisas estão cada vez mais borbulhando e a gente precisa estar atento a isso, né? Quando a gente está falando de mercado. Muito bem. E aí, estava querendo te ouvir. A última pergunta é uma troca de papel, no sentido de experimentar um pouco ser corno. Estou me contando um pouquinho do que eu vejo no papel do candidato. Tá duro ser candidato hoje em dia, assim. Olha quanta coisa tá entrando, fim da carreira linear, IA, distanciamento do recrutador, quem tem o ATS, assim, não é mais tão simples. Pensando que eu estou me desenvolvendo em carreira, eu estou em transição. Se você pudesse sentar nesse lugar e que você já tem a especialidade em carreira, o que você traria de reflexão, né, Angela, para este projeto, ou de carreira, ou para quem está pensando em se movimentar? Legal, eu acho que assim, acho que as dicas que eu daria, independente de skills, assim, é essa questão de aprendizado contínuo, né? E aí, vamos lá, tu trouxe essa questão de que tá difícil ser candidato, candidata, né, Fernando? É verdade, né? Porque acho que, assim, a gente vive num mundo com muita informação, né? E a tecnologia, ela vem evoluindo muito rápido, é diferente de antigamente, né? Então, assim, é difícil acompanhar, efetivamente, né? Tantas mudanças e evoluções, enfim. E aí até queria trazer um dado que eu lembro, assim, que ficou muito latente nas minhas reflexões sobre a geração Z, né? Eu participei do Web Summit de Portugal e a Ernst Young fez uma pesquisa com vários países, né, e várias gerações. E a geração Z, 35% da geração Z enxerga a inteligência artificial como um competidor, de certa forma, tem receio, né? E aí, quando a gente olha para os números, 29% dos boomers tem esse receio, 26% a geração X, 25% os millennials e 35% a geração Z, né? Então, assim, eu acho que a primeira coisa talvez seja, não tenha medo, né? Não tenha medo da inteligência artificial, não tenha medo das inovações que estão vindo, porque se a gente fica com esse receio, fica muito mais difícil da gente poder se inteirar. E aí vem esse segundo ponto. Eu acho que, assim, uma postura de aprendizado contínuo, buscar entender o que o mercado, né, está praticando. Começa com o chat GPT ali, enfim. Mas, assim, isso que a gente está discutindo, assim, acho que está inteirado, né, do que está rolando,
para poder tomar contato com isso, né? Pensando que a gente tem muita informação, muita evolução, as coisas acontecem muito rápido e a gente tenta se virar para acompanhar, né? Do jeito que dá. Eu acho que, assim, algo que eu tenho percebido também, Fernando, que se conecta bastante com tecnologia, né? Com inteligência artificial, enfim, é a habilidade de dados, assim, a gente minimamente entender, né? Como que os dados são coletados, analisado, se familiarizar com ferramentas Power BI, Excel, que seja, né, dependendo da empresa, é um Excelzão e tá tudo bem. Tem outras empresas que já trabalham com Python, enfim, mas esse viés de habilidade de dados, de análise, eu acho que é importante, assim, independente do nível de evolução que a empresa tem em tecnologia, eu acho que essa skill, assim, é importante, e juntar, assim, soft skills com tecnologia, com inteligência artificial, que é esse pensamento crítico, que isso a gente é que tem, né? Resolução de problema, comunicação. A gente vai ter o dado, a gente vai ter a tecnologia aí, mas essa junção, né, das soft skills que o ser humano tem, aliado à tecnologia, à inteligência artificial, enfim, eu acho que é bem importante, assim, esse pensamento crítico, analítico, o mindset de inovação. Eu acho que, assim, candidatos que trazem cases, né, de que experimentou, errou, aprendeu, né, seja com tecnologia, seja com projetos de uma forma geral, mas principalmente com tecnologia, que isso tem esse viés de inovação, de fazer diferente, de testa, experimenta, erra, aprende, eu acho que é um diferencial competitivo, assim, quando a gente está falando, né, de carreira, e assim, sempre se questionar, quando a gente está falando de tecnologia, né? Eu sou um profissional de determinada área. Como que eu posso usar a tecnologia a meu favor? Né? E pensar isso no seu dia a dia de trabalho para ter os seus projetos, os seus cases, assim. Então, que tarefas que eu posso automatizar dentro da minha rotina? Pensando nessa otimização e como que eu posso contribuir, potencializar o que eu tenho, as minhas entregas com a tecnologia, né? A tecnologia como um fator positivo e potencializador do que a gente tem de bom, né? Um exemplo nosso, assim, que a gente fala bastante, assim, principalmente desse viés de pensamento mais crítico, habilidade de dados, foi a criação da área de People Analytics aqui na empresa. E isso vai se disseminando. A gente tem uma área, tem uma pessoa especialista disso, mas isso está se disseminando tanto dentro da área de G&G, que todas as áreas têm trabalhado muito com esse mindset, e a gente está disseminando para a empresa como um todo, assim, e começar devagar, né, Fernando, assim, falando de projetos, né, nessa área, a gente começou num Excel básico, tá, com, assim, meia dúzia de dados, e depois foi expandindo. Hoje a gente está no Power BI já, então, assim, eu acho que isso é muito legal. Então, a gente também ter esse olhar, eu acho que é bem importante, eu acho que pode ser um bom diferencial competitivo num processo. Aí acho que você traz um exemplo e acho que o case o que vocês construíram como IA é fascinante, porque assim, ele pode mostrar, puxa, o IA está chegando para tomar o lugar do atendimento do RH, mas assim, olha quanta oportunidade estratégica ele dá, porque assim, a empatia de entender e priorizar, entender o que aquele dado é do RH, entender o que nós vamos tirar de ação, de desenvolvimento do IA e dos projetos, está com a gente. Mas a gente precisa evoluir nosso pensamento de que isso é uma ferramenta que precisa estar ali. Parabéns pelo case, eu acho ele genial. Obrigada, mas é bem isso, Fernanda, é bem como eu penso também, tá? É como que a gente usa a tecnologia, a inteligência artificial, as ferramentas para potencializar o nosso trabalho, porque esse pensamento crítico, né, essa visão é nossa, ninguém vai nos tirar, né? Muito obrigado, foi um prazer, Angela, obrigado pela disponibilidade. Imagina, o prazer foi meu, conta comigo sempre, adoro bater esses papos. Muito bem, até breve. Até breve, valeu!